Boa tarde, nono ano. Como nós só temos uma aula hoje, vai ser redação, viu? Então, atenção, a página 74. 74, tá? Então, o gênero que nós vamos estudar é poema, tá? Então, em primeiro lugar, você vai ler o título, tá? Observar as imagens que tem no texto. Não é só olhar aqui e ler o texto, tá? Você lê o título, observa as imagens, vê se o título está coerente, depois que você lê está coerente ao assunto, vai ano velho, tá? Você faz a leitura silenciosa, depois você faz depois da leitura silenciosa, daí você vai fazer a sua leitura normal, tá? Pode até pedir para alguém ouvir a sua leitura. Depois que você analisou todo o texto, analisou as estrofes, que nós sabemos que o poema ele é constituído de versos e estrofes, né? Então, aqui, você gosta de ler poemas? O poema a seguir foi escrito por Afonso Romano, de Santana. Você já ouviu falar nesse escritor? Observe o título, o formato do poema e as ilustrações que o acompanham. Você consegue imaginar qual será seu conteúdo? Só olhando para as ilustrações, você consegue saber mais ou menos qual é o conteúdo? Vai, ano velho. Então, vai, ano velho, vai de vez, vai com tuas dívidas e dúvidas, vai, dobra a esquina da sorte, a esquina da sorte, e no 31, à meia-noite, esgota o copo, e a culpa do que nem me lembro, e me cravou entre janeiro e dezembro. Vai, leva tudo, destroços, ossos, fotos de presidentes, beijos de atrizes, enchentes, secas, suspiros, jornais, vá de retrum para trás. Leva para a escuridão quem me assaltou o carro, a casa e o coração. Não quero te ver mais, só daqui a anos nos anais, nas fotos do nunca mais. Vem ano novo, vem veloz, vem em quadrigas, aladas antigas, os jatos de luz moderna vêm, paira, desce, habita em nós, vem com cavalhadas, folhas, reisados, fitas, multicores, rebecas, vem como uva, o mel e desperta. Em nosso corpo a alegria, escancara a alma, a poesia. E por um instante estanca o verso real, perverso, e sacia em nós a fome de utopia. Vem na área da ampulheta, como a semente que contivesse outra semente, que contivesse outra semente, ou pérola na casca da ostra, como se outra semente pudesse nascer do corpo e mente, ou do umbigo da gente como ovo, o sol, a gema do ano novo, que rompesse a placenta da noite em viva flor
luminescente. Adeus, tristeza, vida, é como caixa chinesa, de onde brota amanhã, agora. É recomeçar, a utopia é urgente, entre flores e urânio, é permitido sonhar. Então, veja bem, esse texto, ele contribui para o conhecimento, para nós entrarmos diretamente no gênero poema, tá? Então, ele contribui muito. Por quê? Porque ele é escrito em versos e estrofes. Nós já sabemos que os poemas, eles são escritos em versos e estrofes. Esses versos, eles podem ser rimados ou brancos, né? Rimados ou branco. Não necessariamente já todo poema deve ser as estrofes com rima, não, pode ser versos brancos também. Então vejamos aqui. Estudo do texto. Suas hipóteses sobre o conteúdo do poema se confirmaram após a leitura, como o título do poema o ajudou a chegar a essas hipóteses. Nós sabemos também que nos poemas nós temos os eu lírico, né? Então, o eu lírico é a voz que fala em um poema. Ele não é o autor do poema, que o autor do poema aqui o autor do poema é Afonso Romano de Santana. O eu lírico é uma voz que fala em um poema, tá? Nós podemos chamar do eu lírico ou eu poético, também é a mesma coisa, que não pode ser confundido nunca com o autor, tá? É aquela voz que você não conhece, é aquela voz que você não vê, não ouve, né? A voz ninguém vê, ouve, né? A gente ouve, mas não sabe distinguir de quem é. Sabe que é um eu lírico, é um eu poético que está dentro do poema, diferentemente do autor. Então, tem aluno que confunde autor com eu lírico. Não, o autor é aquele que escreveu o texto, é o escritor, né? Agora, o eu lírico, ele está dentro do poema, está nas entrelinhas do poema. Então, deixe 2 linhas para a primeira questão. 2. Qual desejo eu lírico exprime nos versos da primeira estrofe do poema? Quais são seus desejos? Deixe em 3 linhas. 3. Analise os versos a seguir. E dúvidas vai, dobra a esquina da sorte, e no 31, à meia-noite, esgota o copo. Letra A. Assinale a alternativa correta sobre a expressão destacada, 31. Refere-se ao número da casa que fica na esquina da sorte? B. Refere-se ao 31 de dezembro? B. A que o eu lírico se refere quando afirma que à meia-noite esgota o copo? 3 linhas. No início da segunda estrofe, número 4, o eu lírico afirma: vai, leva tudo. A quais elementos a palavra tudo se refere e o que eles apresentam. Tudo é um pronome, né? Qual é o tipo de pronome e o que eles representam. Deixem 5 linhas. Quinta, a expressão, não sei se a pronúncia é vade ou vede, vede retrum ou vade retrum. Exprime ordem para que algo ou alguém se afaste.
Letra A. Por que ela foi escrita em itálico no poema? Eu acho que é Vede Retrum, eu acho que é estrangeiro, né? Não é da língua portuguesa, não, né? Tá, você pesquisa, se você não souber. Eu acho que é estrangeira. Vede Retrum. Duas linhas. B. Quem ou o que o eu lírico quer que se afaste? Por quê? Deixa em duas linhas. Sexta, releia os versos a seguir e responda às questões. Leva para a escuridão quem me assaltou o carro, a casa e o coração. Não quero te ver mais, só daqui a anos, nos anais, nas fotos do nunca mais. Letra A. O sentido que o verbo assaltar expressa é o mesmo quando o eu lírico afirma que alguém lhe assaltou o carro, a casa e o coração? 3 linhas. B. De que maneira esses eventos ajudam a caracterizar o ano velho? 3 linhas. C. A quem ou a que o pronome T se refere no quarto verso do trecho? 2 linhas. D. O que o eu lírico quis dizer nos 3 últimos versos desse trecho? 3 linhas. Questão de número 7. Releia a terceira estrofe do poema e responda as questões. Vem, ano novo, vem veloz, vem em quadrigas aladas, antigas, os jatos de luz moderna. Vem, paira, desce, habita em nós. Vem com cavalhadas, folias, reisados, fitas multicores, rebecas. Vem com uva e mel e desperta em nosso corpo a alegria. Escancara a alma a poesia e por um instante estanca o verso real, perverso, e sacia em nós a fome da utopia. Letra A. O que o advérbio veloz, no primeiro verso, indica sobre os desejos do eu lírico para o ano novo? 2 linhas. B. Pesquise o significado das palavras quadrigas e aladas. Por que o eu lírico as usou no poema? Que efeito de sentido elas criam? Deixem 6 linhas. C. De que forma o segundo e o terceiro versos dialogam nesse trecho? Assinale a alternativa correta. A. Eles enfatizam o desejo para que o ano novo chegue como quadrigas, aladas e jatos de luz. B. Eles revelam que para o eu lírico, o importante é que o ano novo chegue logo, seja em quadrigas, aladas ou por meio de jatos de luz. A ou B. D. Leia a definição da palavra utopia, empregada nessa estrofe do poema. Utopia, descrição imaginativa de uma sociedade ideal. Ou plano irrealizável, fantasia. Com base na definição acima, explique por que o eu lírico deseja que o ano novo sacie a fome de utopia. 4 linhas. 8. Um poema é escrito em versos que, por sua vez, formam estrofes. Letra A. Por quantas estrofes o poema Vai, Ano Velho é formado? 2 linhas. B. Todas as estrofes desse poema
apresenta o mesmo número de versos? 2 linhas. 9. Uma estrofe desse poema se destaca nas demais da forma como está disposta sobre a página. Letra A. Identifique-a e explique por que isso acontece. 3 linhas. B. Qual é o conteúdo dessa estrofe? 2 linhas. C. Que relação a imagem formada tem com o conteúdo do poema? 3 linhas. 10ª. Responda as questões a seguir sobre a 4ª estrofe do poema. As palavras semente e contivesse são repetidas nos primeiros versos. Sabendo que essa escolha é um dos recursos de um poema, de que forma essa repetição contribui para a construção do sentido dessa estrofe? 3 linhas. B. Do que trata os 6 últimos versos dessa estrofe? 3 linhas. C. De que maneira o conteúdo dos 6 últimos versos da estrofe se relaciona à imagem formada por eles? Por isso que eu disse, observe a imagem. Não é só a parte do conteúdo do texto, e sim as imagens, tá? Deixem 4 linhas. D. A que o sol é comparado nessa estrofe? Por que o eu lírico fez essa comparação? 4 linhas. 11. A caixa chinesa, citada na última estrofe do poema, é um instrumento musical de percussão. A que ela é comparada nesse poema? Que relação pode existir entre esses elementos? 4 linhas. 12. Leia o texto a seguir, extraído do livro no qual o poema de Afonso Romano de Santana, ARS, foi publicado. Por isso, o seu discurso ainda se complementaria em A Catedral de Colônia, 1984, poema escrito quando lecionou em Colônia, Alemanha, e conviveu com vários exilados, reafirmando sua perplexidade diante da história e do tempo. 2 de seus temas fundamentais, fundindo lembranças de que infância nos trópicos com a história europeia. Mas essa obra, no entanto, é precedida de Que País é Este? 1980. Livro marco que ajudou a enterrar a ditadura e a trazer à tona a poesia dos acontecimentos sociais. Lembre-se de que a ARS, nos anos 80, estampou corajosos poemas nas páginas de política, compôs textos para a televisão, aceitando os desafios mediáticos de seu tempo, o que levou Wilson Martins a chamá-lo de o poeta de nosso tempo e o mais brasileiro de nossos poetas. É o mais brasileiro de nossos poetas. Sabendo que o poema lido faz parte originalmente do livro A Catedral da Colônia, e considerando o contexto do qual esse livro foi escrito, explique os versos a seguir. Agora é recomeçar. A utopia é urgente, entre flores e urânio, é permitido sonhar. Deixem 5 linhas. 13. Releia 2 versos do poema.
Vai ano velho, vai de vez, vem ano novo, vem veloz. Porque no poema a expressão ano novo é escrita com letra inicial maiúscula, enquanto ano velho é escrito com letra inicial minúscula, desde 3 linhas. 14. Leia os versos a seguir, atentando-se às rimas. Vem ano novo, vem veloz, vem em quadrigas, aladas, antigas, ou jatos de luz moderna, vem, paira, desce, habita em nós. Nesses versos, que palavras rimam entre si? 2 linhas. B. Em que posição essas palavras estão nos versos? Início, meio ou fim? Aí você diz veloz e nós, você vai classificando, tá? 3 linhas. 15. Por que a palavra esquina foi escrita e separada dessa maneira na primeira estrofe do poema? 4 linhas. 16. Quem você imagina que seja o público-alvo desse poema de acordo com a leitura? Identifique sua resposta. De acordo com a sua leitura, você vai descobrir qual é o público-alvo, qual é o público que mais leria esse poema. Jovem, crianças, adolescentes, adultos. 17. Comente com os colegas, isso aí você não vai fazer. Vai fazer sim, só que você não vai comentar com os colegas. Comente suas impressões sobre esse poema e descreva sentimentos que ele despertou em você. Quais sentimentos ele despertou em você? Se algum, cite. Se não, diga não, nenhum. Tem gente que é difícil de falar em sentimentos, né? 18. Poesia é a capacidade de certos textos, obras de arte e etc. Despertar emoção, sentimento e apreciação estética. De que forma o poema Vai Ano Velho desperta isso em você? Gente, então aqui está, tá? Você vai dar uma lida. Essa aqui tem, mas a gente vai fazer em outra atividade, que depois vem a paródia em poemas, tá? Não, nós vamos logo fazer essa atividade. Página 80. Observe a imagem a seguir, onde é possível encontrar textos parecidos com esse. Será que essa imagem pode ser considerada um poema? Veja bem a parte que está circulada, tá? Leiam todos os quadradinhos, depois preste bem atenção na parte que está circulada, está em negrito. Você já tinha lido um texto parecido com o da página anterior? Em caso afirmativo, comente. 2. Qual é o assunto tratado nesse poema? Esse poema pode ser considerado um poema metalinguístico, quer dizer, o fato da poesia ser de graça para todos, né? Você acha que sim? Eu acho que sim, né? A metalinguística é o fato da poesia vir em geral, para todos, né? Deixem 4 linhas. 3. Com que outro gênero esse poema se parece? Em que suporte esse gênero é possível ser encontrado? Esse aqui, viu, gente? Ele está parecido com o quê? Além de poema, ele está parecido com o quê? Lendo bem aqui, olhando bem para ele, né? Eu
Eu particularmente achei parecido com anúncio, tá? Eu achei parecido. Então, a 2, qual é o assunto tratado nesse poema? Esse poema pode ser considerado um poema metalinguístico, né? Que é o uso de um tipo de linguagem, né? Que abrange o público, né? Que fala da sua própria linguagem, não tem dificuldade. E a 3, com que outro gênero esse poema aparece, em que suporte esse gênero é possível de ser encontrado? Eu achei parecido com o anúncio. Deixa em 3 linhas. 4, releia o título do poema, Vendo Poesia. Esse título se assemelha aos títulos empregados no gênero que você citou na questão anterior? Que outras formas verbais costumam aparecer nesses títulos? Ponto de interrogação. Veja bem, deixe 2 linhas. B. A forma verbal vendo pode apresentar mais de um significado nesse título? Quais são eles? Pode, né? Vendo vem de quê? Forma verbal, vendo, não é, veja bem, vendo bela, cá, 2 vezes, ixi, mas esse texto é enrolado, né? Tá, então, vem vender, né? Vem também do verbo vender, que ele está vendendo, aqui ele está vendendo poesias, né? Deixe 3 linhas. Qual a diferença entre o texto que está circulado e os demais textos da palavra anterior? 4 linhas. 6. Sobre o formato do poema, responda as questões. Por que esse texto é um poema e não um texto como os demais da página de jornal? 4 linhas. B. Que relação pode ser estabelecida entre esse poema e o poema Vai, Ano Velho? 4 linhas. 7. Nesse poema há uma repetição. Identifique-a, explique o efeito que ela causa no texto. 4 linhas. 8. Releia os 2 últimos versos do poema e responda as questões. Bastam os olhos da cara. A. Você já conhecia a expressão olhos da cara? O que ela significa? 3 linhas. B. No contexto desse poema, de que outra maneira essa expressão pode ser entendida? 4 linhas. Basta 3 linhas de resumo lá. 9. Copie o quadro em seu caderno, completando com informações de cada poema. Tá? Isso aqui é bem... Tem que prestar bem atenção nos 2 poemas. Quem é o autor? Vai, Ano Velho e Vendo Poesia. Em que suporte foi publicado? Vai, Ano Velho, Vendo Poesia. Quando foi publicado? Vai, Ano Velho, Vendo Poesia. Qual é a temática abordada? Vai, Ano Velho, Vendo Poesia. É composto de quantas estrofes e versos? Vai, Ano Velho, Vendo Poesia. Possui rimas? Vai, Ano Velho, Vendo Poesia. Você faz um quadrado que dê para responder, viu? De acordo com as informações do quadro, qual é a semelhança e quais são as diferenças entre os poemas? E você coloca semelhança, faz a semelhança. Daí, diferenças, faz a diferença. Gente, olha, é bem longa a atividade, né? Ela é avaliativa, todas as atividades são avaliativas. Então, mais uma vez, eu vou falar, pedir, quase implorar, envie suas atividades, tá, gente?
porque sem elas não tem como eu saber a frequência de cada aluno, não tem como eu avaliá-lo de maneira nenhuma, tá? Então, deixa a preguiça do lado e vamos responder as atividades e enviar. Olha, o 9º ano, nós só vamos ter aula sexta-feira, mas como é redação, eu só vou ver essa atividade terça-feira, tá? Mas veja bem, agora eu tenho uma determinada regra. Eu receberei essa atividade até segunda-feira, às 17 horas, tá? Até segunda. Terça-feira eu não receberei mais. Tem 8 dias para você responder. As questões que você não souber de maneira nenhuma, batalhou, leu, releu e não conseguiu, tudo bem, sem problema nenhum. Deixe que na hora da correção, terça-feira, você faz as questões que você não conseguiu, tá? Mas isso aí não é, essa que eu leio, eu olho aqui, ela sei isso, olha aqui, também essa eu não sei, vou deixar para correção, não. Eu sei mais ou menos quais são as questões que dá para você resolver e sei quais não dá para você resolver, tá? Então, você envia até segunda-feira às 17 horas essa atividade, que terça é a correção.